Nós não falamos por falar, nós não escrevemos por escrever. Nós falamos para interagir com os outros, nós escrevemos para interagir com os outros. Vendo o nosso corpo, o que vendo... Não, a gente está vendo que mudou no nosso corpo. Não. Escrita e fala têm papéis diferentes na sociedade. E isso leva a ou a valorização da escrita ou a valorização da fala. A lenda, em primeiro lugar, é um texto da oralidade. É um texto, aliás, que se usa na fala. É um texto que se usa falando, quase que declamando. O sapato estremeceu, a mulher morreu. Se as crianças estão numa idade, no caso da alfabetização, em que elas praticam, em que em suas práticas sociais a linguagem usada é a fala, é a linguagem da proximidade, então eu preciso trazer textos que sintonizem com esta característica da criança. A coisa mais importante na abordagem da oralidade em sala de aula é a abordagem da oralidade na elaboração escrita, na construção do texto escrito. Mostrar que há textos em que a marca da oralidade está presente e até parece que há uma espécie de norma de que certo gênero de texto deve ter as marcas da oralidade, porque ele deve ser um texto mais informal. O professor precisa marcar que há textos que se caracterizam pela oralidade, e em que as marcas da oralidade até são a característica, vamos dizer assim, identificadora desses textos. Mas, se nós formos avançando nesta caracterização, nós vamos começar aos poucos a diminuir as marcas de oralidade e deixar o texto mais, eu diria, na forma do propriamente escrito. A professora Mariana dividiu a sala em duplas. Uma criança ficou responsável pela escrita e a outra pelo ditado das palavras. Nenhuma letra, releiam com atenção, tá bom? Nesta atividade, as crianças criam legendas para fotos que foram tiradas da rotina delas em sala de aula. Se mudou alguma coisa no nosso corpo, nós mudamos alguma coisa. Fala bem, usa bem a língua, quem sabe usá-la adequadamente em diferentes situações. Essa é a pessoa que provavelmente vai falar bem e escrever bem. Diana Luz Pessoa de Barros é linguista e vai nos ajudar a entender a diferença entre a língua oral e a língua escrita. As diferenças podem ser centradas no modo como você constrói. Na questão do tempo, na questão do espaço e na questão dos sujeitos envolvidos nos textos falados e escritos. Em relação ao tempo, e é isso que eu ia dizer, a gente pode pensar em três grandes questões. A primeira, questão do planejamento, ou do não planejamento. Então, vejam, a escrita é planejada, a fala é não planejada. Isso leva à questão da formulação e da reformulação, quer dizer, a fala, você formula no momento em que está falando e por isso ela tem inúmeras marcas de reformulação, correções, paráfrases, repetições, todos esses elementos vão caracterizar a fala.
mas não a escrita, a não ser que você use isso como uma estratégia na escrita. Porque na escrita você simplesmente apaga e escreve de novo. Então você não precisa dizer, não era bem isso que eu queria dizer, mas era isso. Você quer escrever vendo? Vendo. Vendo, é? Eu errei ali. Eu ia fazer um B. Mas eu queria fazer um D e eu fiz um D. É só bola. Bola. Não é de B, é de D. D. Agora eu consegui. Vendou. E ainda em relação ao tempo, o que você tem é que a fala vai meio por borbotões quando você fala. Isso tem a ver com a sua expressão sonora. Enquanto a escrita, apesar dela ter a descontinuidade dos parágrafos, das marcas, ela não aparece aos borbotões, certo? Ela não aparece em jatos, certo? Então, ela, de certa forma, ela pode dar o efeito de uma continuidade maior. Isso que a professora Diana falou soa familiar. Lembra do que o linguista Luiz Fiorin disse a respeito da oralidade aqui na Univesp TV? É constitutivo da linguagem oral o abandono de frases feitas pela metade, porque no meu planejamento eu vi que não era bem aquilo que eu queria dizer, eu recomeço. Como o texto oral é recebido ao mesmo tempo que ele é produzido, existe uma colaboração do outro no momento da minha realização do texto. Isso faz com que as duas modalidades tenham uma diferença notável. Uma é o texto no seu fazer e outra é o texto feito. Na escrita, você escreve para um interlocutor construído na escrita, mas não numa situação de interlocução. Na fala, numa situação de interlocução. Isso vai trazer um monte de diferenças, não é? E na fala eu vou poder dizer, como você está vendo ali, certo? E na escrita eu vou ter que dizer, como você está vendo ali no alto da estante. E a falta desse contexto, então, situacional, traz as diferenças entre a escrita e a fala. A gente estava mandando um e-mail para a Fernanda porque nossa água do aquário, ela estava verde. Porque nossa água do aquário, ela estava verde. Não é nossa, a água não é nossa. A água não é nossa. A água dos peixes do aquário. E agora? Não cabe o como, Sô? Não entendi. Não cabe outro jeito. Não cabe outro jeito. Ó, a gente pode pensar em outro. Tem outro jeito de resolver. A Fernanda... Vamos lá. Pagou, não tem problema. A gente estava mandando um e-mail para a Fernanda por quê? Porque a água do aquário Tava verde. Tava verde. Viu como vocês resolveram? Você tem uma série de elementos do tempo e do espaço que você tem que criar na escrita e que na fala estão dadas e vice-versa, certo? Quer dizer, não é que um é mais rico ou menos rico do que o outro, eles têm usos diferentes da situação de comunicação. De volta à aula da professora Gabriela. Aqui, as crianças tentam colocar no papel o que é fácil fazer falando. Lá na rua, 24, uma mulher matou um gato. Com a sola do sapato, o sapato estremeceu. Aqui você disse para mim que com a sola do sapato, o sapato estremeceu. Aqui é o sapato estremeceu. Em qual dessas duas aqui, Pedro, você acha sapato? Aqui? Por que aqui tá sapato? Tem S, A, P, A, T, U. Muito bem. As crianças vêm com domínio da fala, né? E elas precisam adquirir o domínio da escrita. Num primeiro momento, são coisas para ela estanques,
A hora que você vai mostrando o grau intermediário disso, a hora que você vai mostrando que ela pode escrever também de modo informal, mas que ela não pode escrever sem conseguir criar um contexto para escrita, sem criar, certo? Sem trabalhar com esses mecanismos, ela provavelmente vai falar e escrever bem. O nosso aquário estava verde. Acabou.